Estamos iniciando nova série dentro da série Antioquia. Hoje falaremos sobre Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, aquele que disse que era o trigo de Cristo, porque quando foi preso, ele foi prometido que seria lançado às feras, aos leões, e ele, os seus aqueles que o seguiam, que não queriam que aquilo acontecesse, disseram que iam libertá-lo. E ele pediu, na sua carta aos Romanos, ele escreveu 7 cartas. Uma delas foi para Policarpo, e as 6 outras foram para igrejas. E numa das cartas ele escreveu aos Romanos pedindo que não o impedisse de ser lançado aos leões, porque ele queria ser entregue na boca das feras para demonstrar seu amor e a sua fidelidade a Jesus Cristo. Vamos então começar a fazer uma revisão sobre Antioquia, ou Antioquia. Se encontrava às margens do rio Orontes e hoje tem o nome de Antáquia, está na Turquia. E após a invasão dos gregos ali na região da Síria, eles ergueram Antioquia, que se tornaria um centro comercial, político e religioso, que seria superado apenas por Alexandria e Roma na época. Em 65 a.C., o general Pompeu, do exército romano, conquistou essa cidade que era um centro com grande influência grega, romana, fenícia e egípcia, no que diz respeito à religião. Então havia ali muitos judeus helenistas que migraram para ali durante a ocupação grega. Ali nós podemos ver que, após o martírio de Estevão em Jerusalém, muitos seguidores de Cristo migraram para o norte, chegando até Antioquia. Isso está no livro de Atos, no capítulo 1, verso 19. Diz que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então essa diáspora começou com os judeus sendo dispersos e buscando pregar aos judeus, inicialmente. O mais conhecido trabalho missionário do primeiro século teve o seu início ali em Antioquia. Os cristãos de Antioquia, eles eram os mais perseguidos em todo o Império Romano. Antioquia foi reconhecida como um dos maiores centros do cristianismo até o século IV. E ostentava uma robusta escola teológica que treinava pessoas para o ministério. Com uma exuberante população de cerca de 300 mil pessoas, a Antioquia era um centro importantíssimo para a troca de ideias, e os seus bispos exerciam bastante influência sobre as questões de doutrina do cristianismo. Então, Antioquia, ao lado de Roma, Alexandria, Constantinopla e Jerusalém, essa cidade exercia um papel importante para o crescimento e a implantação do pensamento cristão. Mas no final do primeiro século, Inácio era o terceiro bispo de Antioquia, e o seu bispado incluía também as igrejas da Síria. E as igrejas se reuniam, naquela época, nas casas, portanto, não havia um templo central onde se pudesse encontrar os cristãos reunidos ali, todos juntos. Inácio de Antioquia, ele era o bispo destas igrejas que se reuniam ali
na Ásia Menor, na época da Síria, e o seu nascimento foi por volta dos anos 30, 35 depois de Cristo. Ele recebeu o título de Teófores, que significa em grego aquele que carrega Deus. E posteriormente, seu título foi mudado para Teóforos, aquele que Deus carrega. Uma pequena mudança de jogo de palavras e um sentido mais amplo. Aos 70 anos, Inácio foi preso e levado a julgamento em Antioquia, no tempo do imperador Trajano. Inácio foi declarado culpado e sentenciado à morte por ser um cristão, apenas por isso. E muito do que se sabe sobre Inácio vem das suas 7 cartas escritas ali no ano de 107 depois de Cristo. 6 delas foram escritas às igrejas da época e uma delas para Policarpo, o bispo de Esmirna. Inácio foi levado para Roma como prisioneiro e, tendo parado em Esmirna, dali Inácio escreveu carta para 3 igrejas. Havia um plano para se resgatar Inácio para que ele não servisse de espetáculo no Coliseu, sendo comido pelas feras. Entretanto, ele pediu para que não fizessem aquilo porque na boca das feras ele seria o trigo de Deus que seria moído pelos dentes das feras. Assim ele seria considerado um pão puro de Cristo. Inácio cria que se morresse em Cristo seria levantado como ressurreto aos céus. Inácio foi um exemplo para a igreja, um exemplo de como morrer fielmente diante de Deus. Inácio se tornou um testemunho e depois esboçou Deus fielmente em sua vida, na sua morte e também nos seus escritos. O tema das cartas de Inácio de Antioquia era prioritariamente sobre a unidade da igreja. E a maior forma de manter a unidade da igreja era tratando seus líderes de maneira honrada. Essa era o que Inácio de Antioquia postulava. A honra deve ser o maior feito da igreja para a honra aos seus líderes, para que essa unidade seja mantida. Embora fosse importante que os irmãos devessem honrar uns aos outros, Inácio diz, a honra aos líderes da igreja é importante para a unidade da própria igreja. E ele citou 2 pontos que impediam a unidade nas igrejas. O primeiro deles foi a heresia. Um ensino doutrinário errôneo. E neste quesito, Inácio travou uma batalha contra o docetismo. E o que era o docetismo? O docetismo pregava que não... o docetismo negava a existência do corpo de Cristo. Ou seja, eles afirmavam que Jesus Cristo, que a existência de Cristo foi apenas no Espírito. E isto era uma tremenda de uma heresia. E o segundo ponto foi separatismo. É que igrejas que coexistiam numa mesma cidade e estavam debaixo de uma mesma cobertura, algumas delas não se submetiam aos bispos locais. Então Inácio afirmava que o tipo de fruto que os discípulos produziam eram uma decorrência do tipo de doutrina na qual eles foram ensinados. E é muito interessante que Inácio, ele, quando fala sobre
a falta de unidade provocada pelo separatismo, ele estava querendo dizer que a igreja, como corpo de Cristo, ela deve estar ligada umas às outras, que estão automaticamente ligadas, que estão automaticamente ligados uns aos outros. Não só as igrejas como instituição, como corpo, como organismo, mas as pessoas. E era isso que ele postulava que prejudicava a unidade. Quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, ele registrou o fato de que ele não queria ser poupado da boca das feras. No capítulo 2 da sua carta aos Romanos, ele diz: não quero que procureis agradar a homens, mas que agradeis a Deus, como de fato agradais. Nem eu terei jamais igual oportunidade de chegar a Deus, nem vós, caso calardes. Jamais haveis de ligar o vosso nome à obra melhor. Pois, se calardes a meu respeito, serei palavra de Deus. Se, porém, amardes a minha carne, não passarei de novo a ser senão uma voz. Não queirais favorecer-me, senão deixando imolar-me a Deus enquanto há um altar preparado para formardes pelo amor um coro em homenagem a Deus e cantardes ao Pai em Jesus Cristo. Porque Deus se dignou conceder de o bispo da Síria encontrar-se no Ocidente, vindo do Oriente. É maravilhoso o caso. Vir do acaso do mundo em direção a Deus para levantar-me junto a Ele. E ele fala na sua carta também, no capítulo 5, e isso ficou registrado, e foi uma marca que ele deixou. No capítulo 4, ele diz: escrevo a todas as igrejas, insisto junto a todos que morro de boa vontade por Deus, se vós não me impedirdes. Suplico-vos, não vos transformeis em benevolência inoportuna para mim. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar Deus. Eu sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras para encontrar-me com o pão puro, como o pão puro de Cristo, para encontrar-me como o pão puro de Cristo. Acariciai antes as feras para que se tornem meu túmulo e não deixem sobrar nada de meu corpo, para que na minha morte não me torne peso para ninguém. Então, de fato, serei discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo nem mais vir o meu corpo. Então, este foi o testemunho de Inácio de Antioquia, e nós precisamos observar que a aplicação disso para nós hoje é que o amor ao Evangelho, o amor a Cristo, o amor à igreja, o amor à causa do ensino, que ali ele se colocou como, juntamente com os demais irmãos, e Paulo e Barnabé deixaram esse legado ali, e Inácio de Antioquia deu continuidade. Ele foi um continuador da obra em Antioquia em relação ao ensino, ao discipulado de novos cristãos, ao envio missionário desses novos cristãos. Que maravilha! Que Deus faça isso na nossa vida. Essa disposição de morrer pelo Evangelho de Inácio de Antioquia nos inspira. E é o que a Bíblia fala: nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso está no Novo Testamento. Então, que Deus possa nos dar esta compreensão
e esta palavra fale ao nosso coração. Deus abençoe.